Olá, pessoal do Diário dos Pesadelos. Meu nome é Rafael e isso aconteceu comigo há pouco mais de um ano. Eu trabalho fazendo entregas e naquela noite terminei mais tarde que o normal. Resolvi cortar caminho por uma estrada de terra que quase ninguém usa depois das 10 da noite. No meio do percurso, vi um carro parado no acostamento com o pisca-alerta ligado. Pensei em oferecer ajuda, mas quando fui diminuindo a velocidade, percebi que não havia ninguém dentro dele. Continuei andando e olhei pelo retrovisor. Foi aí que vi uma pessoa parada exatamente onde o carro estava. Ela parecia me observar, mas era impossível dizer se era homem ou mulher. Acelerei sem pensar duas vezes. Depois de alguns segundos, olhei novamente pelo retrovisor. A pessoa não estava mais perto do carro. Ela estava parada no meio da estrada, muito mais próxima de mim do que deveria. Não vi ela caminhar, correr ou atravessar a estrada. Simplesmente apareceu ali. Cheguei em casa tremendo e contei tudo ao meu pai. No dia seguinte voltamos ao local durante a manhã. Não havia marcas de pneus, nem sinais de que algum carro tivesse parado ali naquela noite. Desde então, nunca mais passei por aquela estrada depois que escurece. Quando alguém chega à rodoviária da sede do município, existem poucas maneiras de chegar ao meu povoado. Um táxi sai caríssimo, então a melhor opção é pegar um dos ônibus que saem a cada hora e fazem essa rota, passando por vários povoados da região. Da última vez que fui visitar meu pai, cheguei pouco depois da meia-noite e esperei o ônibus que sairia às 1h05 da manhã. 6 pessoas embarcaram, o suficiente para que o motorista seguisse viagem sem precisar esperar por mais passageiros. Quando percebeu que a chuva começava a cair com força, fechou a porta e deu partida no ônibus. Saímos pontualmente. Esse caminho da rodoviária até o meu povoado sempre parece interminável para mim. Talvez porque depois de uma viagem de 10 horas de ônibus desde a São Paulo, esse último trecho seja o mais difícil de suportar. Quando estou tão perto de casa, tudo o que quero é chegar e abraçar meu pai. Só consigo visitá-lo uma vez por ano, então aprendi a aproveitar e saborear cada detalhe da viagem. Naquela ocasião, eu estava muito animada porque chegaria de surpresa, 2 dias antes do que havia contado para ele. Muitas coisas tinham acontecido no meu trabalho e coincidências permitiram que eu antecipasse a viagem. Mas naquele momento comecei a sentir um mau pressentimento. A chuva ficava cada vez mais forte e a estrada não era das melhores nem das mais seguras. Assim que entramos na rodovia, uma caminhonete passou por nós em alta velocidade. De alguma forma, comecei a sentir como se um acidente estivesse prestes a acontecer. Como se todas aquelas coincidências, o fato de eu ter antecipado a viagem em 2 dias, fossem detalhes do destino para me colocar ali, naquela madrugada, dentro daquele ônibus. Eu sentia que algo ruim estava muito perto de acontecer. Tenho ansiedade, então esse tipo de sensação não é incomum para mim. Tentei me acalmar e esquecer aqueles pensamentos, mas era difícil. Por mais que eu tentasse aprender a controlar isso, por mais que soubesse que era um medo irracional, não conseguia afastá-lo. Como sempre, sentei no primeiro banco, bem atrás do motorista. Às vezes eu gostava de conversar com os motoristas durante a viagem, mas aquele em especial era muito sério. Dirigia em completo silêncio. Imaginei que as outras pessoas estivessem dormindo, porque fazia um bom tempo que eu não ouvia nenhuma conversa vindo dos bancos de trás. A chuva ficou tão intensa que mal era possível enxergar alguns metros à frente. Ao contrário do que eu esperava, o motorista não reduzia a velocidade. Era daqueles que conhecem a estrada de cor. Isso nunca me agrada, porque eles costumam confiar demais na própria experiência. Então me lembro com toda clareza de como ele agarrou o volante de repente. Eu estava observando tudo. Ele apertou o volante com força e comecei a sentir como se o ônibus estivesse tremendo. Era como se estivéssemos passando por uma longa sequência daquelas tartarugas usadas para reduzir a velocidade. Era como se houvesse centenas delas espalhadas pela pista. E de repente, do nada, vi um carro surgir diretamente na nossa frente, completamente sem faróis.
Ele simplesmente apareceu vindo na contramão. Nosso motorista nem teve tempo de frear. Acho que apenas fechou os olhos, esperando o impacto, exatamente como eu fiz enquanto me agarrava ao ferro que estava à minha frente. Naquele instante, embora tenha durado apenas um segundo, ou talvez menos, só consegui pensar no meu pai. Pensei que ele nem sequer sabia que eu estava ali. Que no dia seguinte, ouviria a notícia de um acidente naquela estrada, mas jamais imaginaria que eu estava naquele ônibus. Eu juro que pensei em tudo isso naquele único segundo em que esperei pela colisão. Então senti como se alguma coisa tivesse atravessado todos nós. Foi como uma onda de energia, ou como um golpe de calor. Senti aquilo no peito. Abri os olhos e vi o motorista completamente apavorado, ainda agarrado ao volante e continuando a dirigir. Ele olhou para mim outra vez e percebeu que eu estava acordada. Perguntei o que tinha acontecido, mas ele apenas respondeu não com a cabeça. O que aconteceu? E o carro? Perguntei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Repetia ele, pálido como uma folha de papel. Ninguém mais no ônibus percebeu o que havia acontecido, mas eu senti como se tivesse nascido de novo. Como se daquele momento em diante precisasse aproveitar a minha vida de verdade. Vocês não imaginam como caminhei debaixo da chuva quando desci do ônibus, aproveitando cada gota que caía sobre mim. Como aproveitei o sorriso do meu pai ao acordar, surpreso por me ver chegando. Ah, como eu o abracei. 2 dias depois, quando ele me levou até a rodoviária e passamos por aquela estrada, fiquei tentada a contar o que tinha acontecido comigo naquela madrugada. Mas no fim, não contei. Meu pai é extremamente supersticioso e eu não queria colocar ideias na cabeça dele. Fiquei observando atentamente a estrada, tentando calcular o ponto exato onde estávamos quando tudo aquilo aconteceu. De repente, uma cruz à beira da estrada me fez sentir que eu estava certa. Depois vi mais 3 cruzes juntas. Poucos metros adiante havia outras 2. Vale a pena mencionar que aquele não é um trecho com curvas. Mesmo assim, por alguma razão, acidentes fatais costumam acontecer ali. Daqui a algumas semanas, talvez eu volte ao povoado. Pelo horário em que vou viajar, sinto que chegarei novamente de madrugada. Vou pegar outra vez o ônibus da 1h05 da manhã e desta vez vou prestar muita atenção em tudo. Obrigado por lerem meu relato. A casa da minha avó era enorme. Meu avô a construiu pensando em abrigar as famílias dos 7 filhos que eles tiveram, mas os anos passaram e os quartos foram ficando vazios. Com o tempo, a maioria dos meus tios se mudou para a capital. Em Minas, apenas minha mãe e minha tia Bernadette permaneceram. Minha avó envelheceu sozinha naquela casa. Há alguns anos, minha prima, filha da tia Dete, minha irmã e eu nos revezávamos para visitá-la. Íamos pelo menos uma vez por semana. Às vezes tentávamos ir com mais frequência, mas o trabalho e a escola nem sempre permitiam. Lembro muito bem daquela tarde em que chegamos levando algumas compras de mercado. Enquanto eu organizava tudo nos armários antigos, minha irmã começou a varrer e limpar os quartos dos fundos, e minha prima foi para o quintal. Lá fora ela regava os vasos de barro, verificava se a cisterna ainda tinha água e fazia aqueles serviços mais pesados para os quais minha avó já não tinha forças. Terminamos tarde. Quando saímos para a rua já passava das 9 da noite. O beco estava completamente escuro e um vento frio descia dos morros. Mal atravessamos o portão e uma sombra se aproximou de nós. Era a dona Liquinha, a vizinha da casa ao lado. Nunca havíamos conversado formalmente com ela, mas sabíamos perfeitamente quem era. Minha avó sempre a apontava através da janela quando a via passar pela calçada e nos contava histórias sobre ela. A senhora se aproximou rapidamente e pediu um número de celular. Disse que era por precaução, porque Deus nos livre, minha avó já era muito idosa e morava sozinha. Era bom ter uma forma de nos avisar caso acontecesse alguma coisa. Os 3 acharam aquilo um alívio, então passamos o número.
Ficamos conversando com ela por alguns minutos na calçada, sob a luz fraca do poste, até que minha irmã olhou para o relógio. Já eram quase 10 horas. Naquela região, nesse horário, conseguir um táxi livre era quase impossível. Nos despedimos às pressas. Dona Liquinha deu um tapinha no nosso ombro e disse para irmos tranquilos, porque ela ficaria de olho na Dona Araci. Nem 3 dias se passaram quando recebemos uma ligação daquela senhora. Ela ligou para o celular da minha irmã, já que tinha sido ela quem havia deixado o contato. Minha irmã estava chegando da escola quando a encontrei na entrada de casa. Ela estava completamente desesperada, procurando as chaves porque já estava saindo para a casa da nossa avó. Nem pensei 2 vezes. Joguei a mochila no sofá, passei correndo pelo banheiro e saímos praticamente correndo até a avenida para chamar qualquer táxi que passasse. Minha irmã estava muito nervosa. Ela me explicou que a vizinha tinha dito que não era uma emergência médica, que nossa avó estava bem, mas que era urgente irmos até lá. Segundo Dona Liquinha, aquela já era a 4ª ou 5ª vez que minha avó deixava um homem entrar na casa. Um sujeito estranho. Me mostra a foto. Pedi. A foto que a vizinha mandou. Ela olhou para mim com uma expressão de culpa e respondeu que tinha apagado a imagem. Disse que de tanto susto não quis nem mantê-la no celular. Além disso, comentou que a foto também não mostrava muita coisa com clareza. Dona Liquinha havia tirado do andar superior da própria casa, apontando a câmera do celular para o quintal da minha avó. Daquele ângulo dava para ver, de forma borrada e entre as sombras, o interior da cozinha. No caminho, passamos para buscar minha prima. A parada não levou nem 2 minutos, porque ela já nos esperava na calçada. Chegamos à casa da minha avó e paramos diante do portão de metal. Eu já tinha estendido a mão para apertar a campainha quando minha irmã e minha prima me seguraram pelo braço. As duas tinham uma cópia da chave. Disseram que seria melhor entrar sem avisar, para descobrir exatamente o que estava acontecendo lá dentro. Elas tinham razão. Colocamos a chave com cuidado, abrimos o portão e entramos pelo quintal devagar, medindo cada passo sobre o caminho de pedrinhas. Senti um clima estranho, embora talvez fosse apenas aquela sensação típica das casas antigas, como se elas estivessem nos observando. Sussurrei que também não deveríamos andar tão silenciosamente, porque se nossa avó estivesse sozinha por ali, acabaríamos matando-a de susto. Você tem razão, minha prima respondeu em voz baixa. Ela voltou até a entrada e apertou a campainha, tentando fazer algum barulho para avisar que havia gente chegando. Só que nesse momento minha irmã já empurrava a porta de madeira que dava diretamente para a sala de entrada. Entramos e demos de cara com uma cena que fez meu estômago revirar. Minha avó estava de pé ao lado da mesa da cozinha, completamente rígida, com o olhar perdido. Ela havia ficado sozinha em uma fração de segundo. O convidado, o acompanhante ou quem quer que estivesse ali com ela se levantou num salto ao nos ouvir entrar e correu escada acima, em direção aos quartos que dá para a sacada. Não pensei 2 vezes e fui atrás dele. Enquanto subia os degraus de 3 em 3, minha irmã e minha prima correram até minha avó e começaram a interrogá-la. Cheguei ao primeiro andar. O corredor estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pela claraboia. Eu tinha certeza de que o sujeito havia subido até ali, mas não via em qual dos quartos ele havia entrado. Todas as portas dos cômodos e dos quartos vazios estavam completamente fechadas. Sinceramente, eu não sabia o que pensar. Estava tomado pela adrenalina. Olhei ao redor e peguei a primeira coisa que encontrei. Um cabideiro de madeira que estava perto da escada, disposto a usá-lo para me defender. Que tipo de visita se escondia daquele jeito? Quem era aquele homem e por que diabos estava dentro da casa da minha avó àquela hora? Eu não tinha visto a fotografia que a vizinha havia enviado para minha irmã e acho que essa falta de certeza foi o pior combustível para a minha imaginação. Se Diana, que não se assustava facilmente, tinha ficado tão horrorizada a ponto de apagar a imagem, era porque aquilo que agora brincava de se esconder de mim no andar de cima não era algo normal. O medo começou a penetrar meus ossos. Me aproximei da primeira porta, respirei fundo, girei a maçaneta e a empurrei.
Olhei para o interior escuro por um instante antes de tatear a parede à procura do interruptor. Quando a luz amarelada se acendeu, vi que o quarto estava vazio. As cobertas da cama de casal estavam completamente bagunçadas, mas não havia ninguém debaixo da cama nem dentro do guarda-roupa. Fiz o mesmo nas 3 salas seguintes. Tinha o mesmo cheiro de poeira acumulada, mas nem sinal de uma alma viva. A situação mudou quando cheguei à porta do banheiro, no fim do corredor. Tentei girar a maçaneta, mas ela não se mexeu, pois a porta estava trancada por dentro. Não parei para pensar. Comecei a golpear a madeira com o punho enquanto forçava a porta com o ombro ao mesmo tempo. Aos gritos exigi que me dissesse quem era, por que estava escondido e que diabos tinha vindo fazer na casa da minha avó. Naquele momento ouvi passos apressados na escada. Era minha prima, subindo para ver o que estava acontecendo enquanto deixava minha irmã lá embaixo com a tarefa de cuidar da minha avó. Lá dentro tudo era silêncio. Mas era um silêncio carregado de expectativa, daqueles que facilmente fazem você ter certeza de que há alguém do outro lado prendendo a respiração. A vovó está desacordada, completamente fora de si, como se estivesse perdida dentro da própria mente. Foi isso que sussurrou minha prima rapidamente, com os olhos arregalados de medo. Foi nesse instante que ouvi o primeiro barulho vindo de dentro do banheiro. Primeiro um estrondo contra a parede, em seguida o som de objetos caindo. As garrafas plásticas, os sabonetes, o shampoo e a prateleira de metal onde minha avó guardava seus produtos de higiene. Tudo veio abaixo ao mesmo tempo. Não pensei 2 vezes. Peguei impulso no corredor e me joguei contra a porta com o ombro. O batente estalou e cedeu um pouco. Fui para trás um passo e me lancei novamente com ainda mais força. No terceiro impacto, o trinco de metal se arrancou e a porta voou para dentro, batendo com tudo contra a parede do banheiro. A janela que dava para o quintal estava completamente aberta e até a cortina de plástico balançava com o vento que vinha de fora. Quem quer que estivesse ali tinha acabado de fugir por aquela janela. E então, exatamente naquele microsegundo, aconteceu algo que nos deixou sem ar, como se tivessem arrancado todo o oxigênio dos nossos pulmões de uma só vez. Sentimos um vazio gelado no estômago. Não conseguíamos inspirar nem expirar. Nenhum grito, nenhuma palavra, nem sequer um suspiro saía de nossas bocas. Ficamos completamente paralisados. Foi nisso que uma luz muito forte se acendeu no quintal e toda a estrutura da casa vibrou. Um zumbido percorreu as solas dos nossos pés. Aquela luz disparou diretamente para o céu com a velocidade de um relâmpago ao contrário, desaparecendo na escuridão da noite. Assim que ela sumiu, o ar voltou aos nossos pulmões em uma inspiração profunda e dolorosa. A pressão no peito permaneceu por vários minutos, uma dor que mal nos deixava endireitar as costas. Desci as escadas cambaleando, atravessei a cozinha e saí para o quintal. Não havia absolutamente nada. Caminhei depressa até o portão e saí para a rua, tentando ver se ainda conseguia enxergar alguma coisa. Lá fora já era um verdadeiro caos. A rua estava cheia de moradores da vizinhança. Dona Liquinha estava ali, cercada pelos sobrinhos e pelas irmãs. Os vizinhos das casas em frente também haviam saído para ver o que tinha acontecido. Das janelas dos andares de cima, era possível ver as telas iluminadas de vários celulares de moradores que filmavam o céu e a casa da minha avó. Dona Liquinha veio rapidamente em minha direção, completamente pálida. Esta é a 2ª ou 3ª vez que isso acontece, sussurrou, quase sem fôlego. Os vizinhos começaram a se aproximar de mim, formando um círculo ao meu redor, esperando que eu lhes desse alguma explicação. Que dissesse que diabos tinha saído do quintal da minha avó. Mas eu estava tão perdido quanto eles. Não fazia a menor ideia do que acabara de presenciar. Foi então que minha prima apareceu no portão e fez sinais desesperados para que eu entrasse. Consegui me desvencilhar das pessoas, dei um boa noite, meio sem jeito, e entrei na casa, trancando o portão atrás de mim. Lá dentro, minha avó já havia recuperado a consciência. Estava sentada à mesa da cozinha, ainda um pouco confusa, esfregando a testa. A única coisa que conseguiu nos dizer com a voz quase inaudível foi que uma pessoa havia ido visitá-la para conversar sobre a Bíblia. E,
para provar que não estava mentindo, apontou para o livro de capa preta que permanecia aberto no meio da mesa. Por mais que insistíssemos, perguntando quem era aquele homem, por que ele havia se escondido no banheiro e o que tinha sido aquele clarão que fez as janelas vibrarem, minha avó não respondeu mais nada. Ela apenas levava a mão à cabeça, evitava nossos olhares e repetia que estava muito cansada, pedindo que a deixássemos dormir. Nunca conseguimos descobrir a verdade sobre aquilo. Jamais obtivemos qualquer explicação para o que aconteceu naquela noite, nem para as visitas anteriores. Dona Liquinha nunca mais voltou a nos ligar, nem nos procurou para relatar qualquer outra coisa estranha nos meses seguintes. Sem respostas e profundamente perturbado com tudo aquilo, minha mente acabou arquivando aquela lembrança. Parei de pensar no assunto para conseguir seguir com a minha vida. Mas tudo voltou à minha memória alguns dias atrás. E faz alguns dias que venho escrevendo esse relato para vocês. Obrigado pela atenção. Meu nome é Dave e tenho 35 anos. Cresci em uma família bem pequena. Tenho apenas 2 irmãos. Não temos primos nem nada do tipo. Hoje em dia, pelo que vejo, o normal é ter filhos no fim dos 20 ou no começo dos 30 anos. Porém, eu e meus irmãos tivemos filhos muito jovens. Acho que queríamos aumentar nossa família. Meus irmãos se chamam Pete e Jim e moramos em Jasper, no estado da Geórgia. Nossos filhos têm entre 3 e 10 anos de idade. Cada um de nós tem 2 filhos. Essa história aconteceu muito recentemente, em fevereiro de 2026. Gostamos de fazer muitos churrascos na minha casa, então no feriado convidei Pete e Jim com suas famílias para um churrasco, além dos nossos pais. Minha esposa, Nancy, e eu começamos a preparar tudo bem cedo. O nosso quintal é o melhor para receber visitas entre todos nós, porque temos uma piscina, uma grande área de lazer e um gramado enorme para as crianças brincarem. Nosso bairro é bem tranquilo e espaçoso. Em vez de os quintais dos vizinhos ficarem colados ao nosso, há uma floresta logo atrás da casa. Para falar a verdade, temos o cenário perfeito de um filme de terror clichê. Todo mundo chegou por volta da 1 da tarde e o dia transcorreu exatamente como costuma ser. Passamos o dia bebendo cerveja, comendo churrasco e entrando na piscina. As crianças brincavam na piscina e corriam pelo gramado enquanto as horas passavam voando. Anoiteceu e depois do jantar servimos sorvete e outras sobremesas. Foi justamente nesse momento que ouvimos o grito mais assustador e arrepiante vindo da floresta. Todos ficaram completamente imóveis e em silêncio. Só depois de uns 10 segundos alguém conseguiu dizer alguma coisa. A primeira pergunta veio do Jim. Será que era uma raposa? Eu respondi que não havia a menor chance. Escuto os gritos de raposas com certa frequência por aqui e conheço muito bem aquele som. Aquilo parecia um grito humano. Desligamos a música e o clima ficou completamente tenso. As crianças estavam visivelmente assustadas, mas pensamos que talvez fossem alguns adolescentes da região fazendo bagunça por causa do feriado. Só que quando ouvimos aquele mesmo grito aterrorizante pela segunda vez, mandamos imediatamente as crianças entrarem na casa. Na verdade, todos entraram, menos eu e meus irmãos. Nós 3 caminhamos até a borda da floresta e esperamos ali por alguns minutos, aguardando outro grito que nunca aconteceu. Depois de um tempo, gritei em direção à mata perguntando se alguém precisava de ajuda. Não houve qualquer resposta. Nem preciso dizer que aquilo acabou com o clima da nossa comemoração ao ar livre. Começamos a levar tudo para dentro de casa e passamos o restante da noite lá dentro. Durante algum tempo, o assunto foi justamente aqueles gritos, mas aos poucos deixamos isso de lado e concluímos que provavelmente eram alguns adolescentes fazendo brincadeiras idiotas. Com o fim da noite chegando, todos começaram a ir embora. Meus pais saíram primeiro e depois meus irmãos com suas famílias. Devia ser por volta das 10 da noite quando todos já tinham ido embora. Nós arrumamos mais um pouco da bagunça, decidimos deixar o restante para o dia seguinte e começamos a nos preparar para dormir.
As crianças já estavam dormindo naquela hora e, como Nancy e eu estávamos exaustos, também nos deitamos na cama. Foi então que ouvimos um som que ninguém espera ouvir naquele horário da noite. A campainha. Ela tocou e fez com que eu e Nancy nos levantássemos imediatamente, olhando um para o outro. "Quem você acha que é?" ela perguntou. Respondi que talvez um dos meus irmãos tivesse esquecido alguma coisa. Levantei da cama e desci até a porta da frente. Sem abrir a porta, perguntei quem era. Um homem respondeu do outro lado. "Ei, pode abrir? É importante." Eu não abriria a porta para um desconhecido naquele horário, nem que me pagasse. Então respondi. "Quem é você?" Ele respondeu. "Sou seu vizinho aqui da rua." Perguntei qual deles e qual era seu nome. "Jorge." Eu não conhecia nenhum Jorge, então pedi o endereço exato dele. Se fosse um vizinho de verdade, eu reconheceria o endereço, mas depois que fiz essa pergunta, o silêncio foi absoluto. Repeti a pergunta. Em vez de responder, ouvi passos se afastando da varanda da frente. Minha pergunta o fez desistir. Quem era aquela pessoa? Certamente não era um vizinho, e ele só queria me convencer a abrir a porta. Na mesma hora fui verificar se todas as portas e janelas estavam trancadas. Quando contei para Nancy o que tinha acontecido, ela entrou em pânico e foi correndo verificar as crianças. Depois de algum tempo consegui acalmá-la, mas concordei que aquilo tinha sido extremamente assustador. Por puro cansaço acabamos conseguindo dormir, mas o verdadeiro pesadelo começou 1 ou 2 horas depois. Acordei com Nancy me sacudindo. Ela disse que tinha ouvido o que parecia ser a porta da garagem se fechando. A nossa garagem só abre e fecha manualmente, e nunca me preocupei em colocar um mecanismo automático. Mas, se ela realmente tivesse ouvido aquilo, significava que nós não tínhamos trancado a porta da garagem. Meu coração disparou imediatamente. Tenho uma pistola calibre 22 na gaveta de cabeceira para situações de defesa da casa, então peguei a arma e pedi para Nancy ficar onde estava. Ela implorou para que eu não fosse, mas eu precisava ir. Desci as escadas em silêncio. A cada degrau, o medo daquela situação aumentava ainda mais. Quando cheguei ao andar de baixo, a porta que dava acesso à garagem ficava logo à direita do corredor. Fui andando na ponta dos pés e vi que ela estava trancada. Então, se Nancy não tinha sonhado, isso significava que alguém ainda estava lá dentro. Encostei o ouvido na porta por alguns segundos. Não ouvi absolutamente nada. Destranquei a porta o mais silenciosamente possível. Levei quase 1 minuto para reunir coragem suficiente para segurar a maçaneta e quando finalmente consegui, abri a porta de uma vez e apontei a arma à minha frente. Olhei para dentro da garagem. Não acendi a luz imediatamente. Havia apenas uma pequena luz vermelha sobre a bancada de ferramentas, vinda do carregador de uma bateria. Ela iluminava um pequeno canto da garagem. Foi ali que vi o contorno de uma pessoa. Eu tinha certeza de que era alguém. Na escuridão, aquela figura balançava lentamente para frente e para trás de um jeito muito estranho. Aquela visão me deu vontade de vomitar. Gritei que estava armado e mantive a mira fixa naquela massa escura que continuava balançando no canto da garagem. Meu coração quase saiu pela boca quando aquela silhueta finalmente se moveu em direção à porta da garagem. A porta foi levantada apenas o suficiente para que a pessoa passasse correndo por baixo e escapasse antes que ela voltasse a cair no chão. Só então acendi a luz da garagem e corri para trancar a porta. Tudo aconteceu em menos de 1 minuto. Eu mal conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Corri para o telefone e liguei para o escritório da polícia, informando que alguém havia invadido minha propriedade. Quando eles chegaram, contei sobre os gritos na floresta, o homem na porta e a pessoa que encontrei na garagem. Nancy ouvia tudo ao meu lado. A ligação não foi feita porque eu esperava que capturassem aquela pessoa num passe de mágica. De jeito maneira. O objetivo era registrar oficialmente tudo o que havia acontecido para que as autoridades soubessem do caso. Naquele momento, eles não tinham muito mais o que fazer além de nos transmitir uma sensação de segurança.
Revistaram toda a casa, por dentro e por fora, e depois nos orientaram a manter tudo sempre trancado. Depois disso, dormir voltou a ser muito difícil por um bom tempo. Já faz pouco mais de 4 meses desde tudo isso, mas ainda é uma lembrança muito recente, e o medo de que aquela pessoa volte continua presente. Acredito que o homem que apareceu na porta era o mesmo que estava escondido na garagem, mas não faço ideia se aqueles gritos vindos da floresta tinham alguma ligação com tudo isso. Se tinham, então essa história é muito mais assustadora do que eu consigo imaginar. Isso aconteceu com a gente há alguns anos, e embora o tempo tenha passado, nós 4 ainda nos lembramos de tudo exatamente da mesma forma. Éramos 2 garotas e 2 rapazes, todos da mesma cidade, e tínhamos aquela mistura de curiosidade e inconsequência que costuma existir quando a gente acredita que nada de ruim pode acontecer. Desde crianças, ouvíamos histórias sobre um cemitério muito antigo que ficava na saída da cidade. Qualquer pessoa que crescesse ali conhecia as mesmas lendas. Sombras entre os mausoléus, figuras que apareciam durante a noite e pessoas que juravam ter ouvido vozes quando o lugar já estava fechado. Nós nunca acreditamos muito nessas histórias, e foi justamente por isso que resolvemos ir até lá para descobrir se havia alguma verdade nelas. O cemitério era enorme e muito bem organizado. A entrada principal permanecia fechada durante a noite, mas muita gente sabia que havia uma vala cercada por árvores ao redor do terreno, por onde era relativamente fácil entrar e sair. Não éramos os primeiros a fazer isso. Na verdade, conhecíamos outras pessoas que já tinham ido até lá durante a noite apenas para levar um susto e depois contar a experiência. Nós imaginávamos que faríamos exatamente a mesma coisa. Nosso objetivo era chegar até uma pequena colina localizada em um dos extremos do cemitério. Lá existia uma construção antiga que funcionava como museu e que, segundo os moradores da região, estava ligada a uma das histórias mais conhecidas daquele lugar. Ali descansavam os restos mortais de uma menina cuja morte deu origem a todo tipo de boatos e relatos trágicos. Nunca soubemos quanto daquilo era verdade, mas era justamente o local que mais despertava nossa curiosidade. Entramos pouco depois da meia-noite. A lua iluminava bem o suficiente para enxergarmos os caminhos, as cruzes e os grandes mausoléus de pedra espalhados por todo o cemitério. Mesmo assim, caminhar por um lugar como aquele durante a noite era completamente diferente de visitá-lo durante o dia. Tudo parecia maior. As árvores projetavam sombras estranhas e qualquer barulho fazia a gente virar a cabeça por instinto. Andamos por alguns minutos até chegar a um caminho na parte mais externa do cemitério. Paramos ali para decidir qual seria a melhor rota para continuar. Enquanto discutíamos o caminho, comecei a olhar distraidamente para uma fileira de mausoléus que ficava a cerca de 30 metros de distância. Foi então que vi algo que me fez ficar completamente em silêncio. Ao lado de um dos túmulos havia uma figura em pé. No primeiro momento pensei que fosse apenas uma pessoa usando roupas claras. Porém, quanto mais eu observava, menos sentido essa explicação fazia. Ela não permanecia totalmente parada, mas também não caminhava. Era como uma silhueta acinzentada e levemente transparente que parecia ficar mais visível durante alguns segundos, para depois desaparecer sem nunca sumir por completo. Fiquei olhando, tentando me convencer de que aquilo era apenas um efeito da luz da lua ou da minha própria visão. Não falei nada de imediato porque tinha medo de impressionar os outros. Mesmo assim, a figura continuava ali. Por fim, chamei meus amigos e pedi que olhassem naquela direção. Enquanto eu apontava para o lugar, um dos rapazes deixou de olhar para onde minha mão indicava e disse que estava vendo outra coisa. Segundo ele, havia uma segunda coisa ao lado de outro mausoléu, alguns metros mais atrás. Nós não conseguimos enxergá-la bem, mas o tom de voz dele deixava evidente que estava tão confuso quanto eu. Foi nesse momento que percebemos que nenhum de nós tinha muita vontade de continuar. Estávamos dentro do cemitério havia menos de 5 minutos, e a ideia de subir até a colina já não parecia mais divertida. Sem precisar discutir muito, demos meia volta e começamos a voltar pelo mesmo caminho por onde havíamos entrado.
Enquanto caminhávamos, uma das garotas segurava meu braço direito. Os outros dois vinham alguns metros atrás, conversando entre si. Tudo seguia normalmente até que, de repente, ela parou. Com uma expressão completamente diferente da que tinha demonstrado durante toda a noite, perguntou quem havia segurado seu braço esquerdo. No começo pensei que estivesse brincando, mas logo percebi que ela falava muito sério. Ela me explicou que havia sentido uma mão apertando seu braço com força, como se alguém tentasse impedi-la de continuar andando. Olhamos para trás por reflexo. Os outros dois ainda estavam vários metros atrás de nós, e era impossível que algum deles tivesse chegado até ali sem que percebêssemos. Ninguém disse uma única palavra. A partir daquele momento, deixamos de andar devagar e começamos a acelerar o passo. Nenhum de nós queria correr ainda, porque talvez fazer isso significasse admitir que estávamos realmente assustados. Mesmo assim, todos queríamos sair dali o mais rápido possível. Chegamos novamente até a vala cercada por árvores por onde havíamos entrado e nos sentamos por alguns minutos antes de atravessar a estrada. Precisávamos esperar que não passassem veículos e aproveitamos aquele momento para tentar nos acalmar. Repetíamos uns para os outros que tudo certamente tinha uma explicação, embora ninguém parecesse acreditar nas próprias palavras. Foi então que ouvimos o assobio. O som veio muito alto e parecia surgir do interior da mata que cercava a vala. Ao mesmo tempo, escutamos galhos se agitarem e folhas secas sendo esmagadas em alta velocidade, como se alguém ou alguma coisa estivesse atravessando a vegetação diretamente em nossa direção. Não conseguíamos distinguir nenhuma coisa entre as árvores, mas o som se aproximava tão depressa que reagimos num piscar de olhos. Assim que vimos que a estrada estava livre, corremos até o carro sem olhar para trás. Durante a viagem de volta, cada um tentava encontrar uma explicação diferente para tudo o que havia acontecido. Alguns acreditavam que as figuras tinham sido apenas efeitos da iluminação da lua. Outros diziam que o aperto no braço podia ter sido consequência do nervosismo. Até mesmo o assobio poderia ter sido causado pelo vento. Mas quando juntávamos todas aquelas coisas em uma única noite, a sensação deixava de ser tão simples de explicar. Achamos que a história terminava ali, só que no dia seguinte aconteceu algo que voltou a nos deixar inquietos. Minha namorada e eu estávamos em casa nos preparando para sair quando ouvimos com absoluta clareza uma voz sussurrando. Nós dois nos assustamos ao mesmo tempo. A primeira coisa que fiz foi olhar para o corredor, porque tinha certeza de que alguém havia entrado na casa. Naquele mesmo instante, meu gato, que dormia tranquilamente sobre uma poltrona, levantou a cabeça e ficou olhando exatamente para o mesmo lugar. O que mais chamou minha atenção foi outra coisa. Tenho problemas de audição há muitos anos e existem diversos sons que mal consigo perceber. Mesmo assim, aquela voz eu ouvi com uma nitidez absoluta. Ligamos imediatamente para nossos amigos e contamos o que havia acontecido. Quando eles chegaram, revistamos toda a casa. Abrimos todos os cômodos, verificamos portas, janelas e não encontramos absolutamente nada. Terminamos sentados na sala conversando sobre tudo aquilo. Por precaução, também dissemos em voz alta que nunca tivemos a intenção de desrespeitar ninguém e que jamais quisemos zombar do cemitério ou das pessoas enterradas ali. Na noite seguinte aconteceu outra coisa. Minha namorada estava sozinha em casa quando começou a ouvir passos no piso de cima. Não eram apenas 1 ou 2 passos isolados. Segundo ela me contou depois, parecia que várias pessoas caminhavam ao mesmo tempo de um lado para o outro da casa. O som durou apenas alguns segundos e desapareceu da mesma forma como havia começado. Desde então, nunca mais voltamos àquele cemitério durante a noite. Mais de uma vez conversamos sobre retornar durante o dia para deixar flores e pedir desculpas, caso realmente tivéssemos incomodado alguém. Nunca descobrimos se tudo aquilo foi resultado do medo, da sugestão ou de uma sequência de coincidências difíceis de aceitar. A única coisa que nós 4 temos certeza é que saímos convencidos de que existem lugares onde a maior demonstração de respeito é simplesmente nunca mais voltar depois que o sol se põe.
Olá, comunidade. Vou contar uma experiência daquelas bem curtas, mas que às vezes conseguem ser tão aterrorizantes quanto as mais longas. Pelo menos para mim é horrível lembrar do que aconteceu. Na casa do meu primo Fernando, costumávamos nos reunir com frequência. Éramos 2 rapazes e 4 meninas, todos primos, e sempre nos demos muito bem. Naquela época todos estávamos no ensino fundamental, e foi justamente o período em que mais convivemos. Sempre que tínhamos uma tarde livre, fazíamos de tudo para nos encontrar. Meu primo Fer não fazia muito tempo que havia se mudado para aquela casa com os meus tios. Não havia nada de estranho nela. Era uma casa grande, mas relativamente nova. Não era antiga nem nada do tipo. Ninguém jamais tinha vivido qualquer experiência paranormal ali. Tudo era completamente normal. Quando o clima ajudava, levávamos alguns petiscos para uma mesinha que havia no quintal e passávamos horas conversando por lá. Em uma dessas tardes, quando já estava escurecendo, um dos meus primos percebeu algo na janela que dava para o sótão. A casa tinha aquele telhado em formato de pirâmide, com 2 águas bem inclinadas, e no sótão mal cabia uma pessoa em pé, na parte central onde ficava a pequena janela. Meu tio guardava ali em cima algumas coisas da época em que trabalhava com pintura, e ninguém costumava subir até lá. Mas naquela noite parecia haver alguém parado perto da janela, mais ou menos a 1 metro dela lá dentro, nos observando. Todos vimos aquilo e ficamos assustados. Mesmo assim, a figura não fazia nenhum movimento. Meu primo quis subir para verificar, mas a porta do sótão estava trancada, então acabamos deixando aquilo de lado. No dia seguinte, ele nos contou que tinha olhado para a janela pelo jardim durante a manhã e descobriu que o que aparecia era apenas um manequim de madeira, quase em tamanho real, que o pai dele guardava lá em cima. Depois que vimos o manequim, entendemos a confusão, mas mesmo assim a imagem continuava sendo bastante assustadora. Na vez seguinte em que fomos à casa dele, a primeira coisa que fizemos ao chegar foi olhar para aquela janela do sótão. Não havia absolutamente nada ali. Mais tarde, quando voltamos a nos sentar no quintal para conversar, a mesma figura estava novamente nos observando. Tentamos iluminar a janela com a lanterna dos nossos celulares, mas a luz nem chegava até lá. No fim, pensamos que provavelmente havia uma explicação muito simples e que, quando descobríssemos qual era, nos sentiríamos idiotas por termos ficado com tanto medo. Então, paramos de nos preocupar com aquilo. A mesma figura sempre podia ser vista como se estivesse espiando e nos observando enquanto ficávamos sentados no jardim. Acabamos nos acostumando com ela porque nunca se movia. Parecia óbvio que era alguma coisa comum, mas algo estava prestes a acontecer. Em uma daquelas noites completamente normais, e enquanto conversávamos, o assunto acabou chegando aos fantasmas. Começamos a contar histórias. Eu, principalmente, contei sobre algo que estava acontecendo na minha escola. Algo que havia sido visto por vários colegas e até por um professor que ficaram lá até mais tarde. Assim que começamos a falar sobre esse tema, o ambiente mudou completamente. Todos ficaram sérios. De repente, um dos meus primos olhou para a janela do sótão e gritou. Eu estava de costas para a janela, mas me virei imediatamente. Todos nós nos viramos. Lá estava a mesma silhueta de sempre. Só que dessa vez parecia estar com as mãos apoiadas no vidro, ao redor do rosto, espiando diretamente para nós. Todos saíram correndo, menos eu e o meu primo que morava naquela casa. Ficamos completamente paralisados. Nós 2 vimos quando a figura se afastou da janela e ficou totalmente em pé. Era extremamente magra e precisava manter a cabeça inclinada para não bater no teto do sótão, o que a fazia parecer ainda mais assustadora. Foi tamanho o alvoroço, com tantos gritos e correria, que meus tios precisaram abrir o sótão e subir para verificar o que havia lá. Mas não encontraram absolutamente ninguém. Demoraram meses até que voltássemos a nos reunir naquela casa. Depois disso, só nos encontramos ali mais 2 vezes. Meus tios haviam coberto aquela janela com folhas de jornal. Ainda assim, aquilo nunca mais voltou a acontecer.